Irmãos, saúde a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em João, capítulo 5. Eu quero ler com vocês o versículo 9, e aí eu quero orar com vocês. João, capítulo 5, verso 9, diz assim: Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo dia do Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de nos reunirmos como igreja, para louvar, para adorar a Ti também. Louvar e adorar a Ti pela Tua palavra, Senhor. Te peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale comigo e com meus amados irmãos também, ó Deus. Que a Tua palavra transforme o nosso modo de viver e que sejamos melhores cristãos servindo a Ti, ó Deus. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém. O título da pregação de hoje é Porque era sábado. O Thales leu a partir do 8, que eu divulguei que seria a partir do 8, mas eu percebi que na pregação sequencial de João eu já havia exposto o versículo 8. Então hoje nós vamos a partir do verso 9, que foi o versículo que eu li. O Evangelho de João, então, ele foi escrito por João, o apóstolo do Senhor Jesus. E quando ele escreveu, então, ele não tinha um público em mente, não tinha uma igreja em específico para estar dirigindo isso. Ele escreveu para todos os cristãos, inclusive para nós. E a ênfase dele, o objetivo de João, então, é demonstrar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, o Deus vivo, o Deus que encarnou, que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e que crendo nele, tenham vida. João 20, 31 e 32 nos diz: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O versículo 9, então, 9 e 10, nos diz assim: Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leite, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O verso 10 vai dizer: Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Após ouvir as palavras do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus mandou então no versículo 8, então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ao ouvir essas palavras, esse homem que estava 38 anos enfermos, ele se levantou. A palavra diz que ele foi imediatamente curado. Não houve demora. Não houve tempo de cura, não houve outra necessidade qualquer. O Senhor Jesus ordenou através da sua palavra, o homem creu na palavra do Senhor Jesus, ele se levantou e ele estava curado. E ele carregou o seu leito e ele estava curado. A palavra do Senhor Jesus é poderosa. E aí o texto diz então que ele tomou o leito. Quando eu lia isso, eu ficava pensando como que seria, porque imaginando em casa levava aquele colchão, né? Mas lá naquele tempo, o que tinha era como se fosse uma esteira de palha, né? Ou talvez um pouco acolchoada, ele só enrolou aquilo lá e seria facilmente carregado por ele, colocado no ombro ou debaixo do braço. Então o Senhor Jesus ordenou, ele se pôs em pé, enrolou a esteira e ele estava curado. Então não havia nenhuma dificuldade em relação a isso. Eu fico imaginando a alegria desse homem, 38 anos enfermos, 38 anos sofrendo, e ali, na frente dele, um homem determina para ele que ele deveria ficar em pé, pegar o seu leito e andar. Ele estava totalmente curado, liberto das prisões da doença. João enfatiza no final desse verso 9 que aquele dia era sábado.
A gente vai tratar um pouco sobre isso. No verso 10, os judeus, o texto diz, né, que os judeus foram ao que fora curado e questionaram ele. Quem são esses judeus? Esses judeus, então, eles representam aquelas pessoas que fazem parte do sistema religioso, do sistema de poder de Israel, de Jerusalém naquela época, né? Então, eram aqueles homens religiosos que conheciam a lei e eram eles, então, que foram indagar ao que fora curado por que ele estava carregando o leito dele, né? Na tradição da época, quando eles tinham o quarto mandamento, então eles formularam 39 possibilidades em que o homem poderia pecar contra Deus nesse mandamento. E aí eles, então, desenvolveram 39 atividades que não deveriam ser executadas sob pena de estarem quebrando o mandamento do Senhor. Por exemplo, o fato de esse homem estar carregando o seu leito era uma a última restrições que eles colocavam, né, dessas 39, em que não poderia se carregar o leito de um local a outro, porque estaria, então, quebrando o mandamento. Entre essas 39, por exemplo, havia a proibição de arar, de semear, de colher, também eu achei interessante, fazer massa, e inclusive de curtir couro e de escrever. Essas eram práticas, então, que eram condenadas. São preceitos humanos colocados acrescentados à lei do Senhor, para que, então, por precaução, por preocupação, não houvesse quebra do mandamento. O homem, então, ao carregar o seu leito, o homem, ao obedecer à ordem do Senhor Jesus, ele está, segundo os preceitos dos homens, quebrando o mandamento do Senhor. Ele estava violando, então, o dia do sábado. Para eles, o dia de sábado era importante, ele tinha um significado todo importante. Eles pensavam que quando eles conseguissem, como nação, cumprir plenamente o sábado, eles então teriam a vinda do Messias. Eles aguardavam, então, poderia ser que nesse momento o Messias estaria retornando. O mandamento ele era tão levado a sério, se os irmãos olharem lá em Números 15, 32 a 36, vai narrar um episódio em que o homem, num dia de sábado, ele foi recolher lenha para fazer fogo lá, por algum motivo. E aí a pena dele, ele foi morto por apedrejamento. Então eles tinham, eles consideravam isso muito importante. Mas tudo isso era preceito de homem. Tudo isso era preceito do que os homens acrescentaram à lei do Senhor. No final eu quero tratar um pouco com os irmãos especificamente sobre o sábado, né? Não pensando em sábado como o do nosso calendário, antes do domingo, mas sábado como o dia de descanso, o dia do Senhor. O que nós podemos aprender com essa pequena porção é que precisamos ter atenção para não cometer o mesmo erro. Às vezes nós tendemos a colocar os nossos achismos na palavra do Senhor e julgar as pessoas pelos nossos achismos e não pela palavra de Deus, pelo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. Não é eu acho que é pecado. Eu imagino que é pecado. E o segundo ponto que eu creio ser importante destacar para as nossas vidas é que a palavra do Senhor ela é carregada de poder. É a palavra do Senhor que tem poder. Então é a palavra de Deus que transforma. Foi a palavra de Deus que curou aquele homem enfermo há 38 anos. E é somente a palavra de Deus que tem esse poder. E nós precisamos crer nisso e viver em obediência ao Senhor, em obediência à palavra do nosso Deus. O verso 11 a 13 vai nos dizer assim: ao que ele lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar.
O verso 11, então, a defesa do homem que estava carregando o leito e estava sendo questionado, a defesa do homem foi que aquele que o curou ordenou que ele carregasse o leito e andasse. E ele o fez dessa forma. Inclusive, na ordem do Senhor Jesus, ele levantar-se e carregar o leito, estava ali implícito que ele seria curado se ele obedecesse à palavra e se ele fizesse isso, né? Provavelmente ele deve ter respondido achando que, a implicação aqui, eu imagino que talvez seja isso, que diante dele estava alguém tão poderoso a ponto de fazer um milagre num homem, numa vida que estava há 38 anos enfermo. Então essa pessoa, então, ela estaria carregada de poder e ela poderia, então, ela teria uma autoridade especial para determinar para ele, então, para carregar naquele dia, no dia de sábado, o leito. E talvez ele não tenha estranhado essa ordem, né? Aqui também uma aplicação um pouco fora do tempo aí, já pensando sobre isso, né? Esse homem, então, ele obedece fielmente ao Senhor. Ele obedece fielmente à palavra do Senhor. E aí um questionamento para nós será que nós somos iguais a ele? Será que ao ouvirmos as ordens do Senhor, será que ao ouvirmos os mandamentos do Senhor, ao ouvirmos a direção do Senhor, nós obedecemos da mesma forma que esse homem? Ou nós pensamos muito antes de obedecer e analisamos se realmente é conveniente obedecer ou não ao Senhor? O fato dele pegar, então, o leito e colocar debaixo do braço, no ombro, é um sinal visível para aqueles que estão lá vendo, para aqueles espectadores, da autoridade que o Senhor Jesus tem, então, de curar, de salvar e de perdoar sobre toda a terra. Marcos 2, 10 e 11 vai dizer assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O Senhor Jesus demonstra que no dia de sábado, ele deve ser visto então como uma bênção e não como um fardo. A cura e o alívio, então, o Senhor Jesus demonstrar misericórdia e graça para com aquele enfermo, é um motivo justo. E ele seria, então, uma exceção ao mandamento. Os homens criaram preceitos, colocando lá 39 cláusulas de como o homem quebraria o mandamento e tudo o que era proibido. E em nenhum momento eles pensaram em colocar o amor, colocar a graça e a misericórdia para com aqueles que precisam. Eles desconsideraram tudo isso. O verso 12, ele vai dar uma impressão, então, que o homem, ao delegar a responsabilidade àquele que o curou, parece que ele não é considerado totalmente inocente, mas ele tem um pouco aplacado a ira daqueles judeus, então. Parece que a preocupação maior passa, então, para ser com a pessoa que ordenou que ele andasse e não mais tanto com ele. E o verso 13 vai nos dizer, então, que aquele que foi curado não sabia quem o curou. Aquele que foi curado não tinha ideia da pessoa ou de quem era aquele que deu a ordem e que o curou. O fato é que nós percebemos que o Senhor Jesus, em todos os momentos semelhantes a esse, ele pede para não ser identificado como o autor da cura, justamente para que não confundam o ministério dele. Não o vejam simplesmente como alguém que cura, mas como quem ele é, como quem de fato ele é. Eu fico imaginando como esse homem, então, como ele foi afetado pela ação do Senhor Jesus, como ele foi afetado pela palavra do Senhor Jesus. O texto não diz isso, mas aí é o que eu presumo, né? Ele ficou tão feliz e talvez até em êxtase ali que ele sequer se lembrou de perguntar àquele homem quem ele era, perguntar àquele homem
como ele poderia agradecer ou ter um agradecimento sincero ao Senhor Jesus pela cura. Ele simplesmente foi curado e ele obedeceu a ordem, e a impressão que eu tenho é que ele não agradeceu, e ele, como o texto diz, ele nem sabia quem era que tinha curado. E para nós também pensarmos sobre isso, muitas vezes nós somos totalmente indiferentes à ação do Senhor em nossas vidas, né? Tantas vezes o Senhor nos cura, tantas vezes o Senhor cuida de nós, tantas vezes o Senhor nos dá livramento. Nós normalmente somos rápidos em pedir ao Senhor, nós somos rápidos em reclamar com o Senhor, mas nós somos tardios em reconhecer a boa mão do Senhor conosco. Nós somos tardios em reconhecer o cuidado do Senhor. E na maioria das vezes, ou muitas vezes, nós sequer agradecemos pelo cuidado do Senhor em nossas vidas. Verso 14 a 16 vai dizer assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. O Senhor Jesus, então, encontra agora o homem que foi curado, encontra ele no templo e adverte ele: olha, você está curado da tua enfermidade, mas vai e não peques mais. Então o Senhor Jesus deixa claro que, pelo menos eu entendo dessa forma, que o motivo dos 38 anos de sofrimento e de prisão àquela doença foi consequência de um pecado desse homem. Porque senão o Senhor Jesus não teria dito para ele não voltar e pecar. E o Senhor Jesus diz mais: não só não pecar, porque se pecar ou se continuar pecando, se você voltar à prática daquele pecado, coisa pior pode ter acontecido. E essa coisa pior, então, essa repetição do pecado, ela pode gerar a morte eterna, uma condenação eterna. É disso que o Senhor Jesus está advertindo esse homem. O Senhor Jesus sabia exatamente a causa da doença, e o Senhor Jesus expôs, então, para que o homem reconhecesse e se arrependesse, para que o homem mudasse. Esse homem, então, ele ganha uma nova oportunidade de começar uma vida nova, uma vida totalmente nova. E é assim conosco, quando somos transformados pelo Evangelho. Nós nos tornamos nova criatura. Mas o Senhor Jesus adverte aquele homem, assim como ele adverte a cada um de nós, que nós não devemos abusar da graça e da misericórdia do Senhor Jesus, porque as consequências poderão ser muito piores. Também, nesse caso, desprezar a graça, desprezar a misericórdia, torna-se um grande prejuízo. E para nós também cabe sempre uma avaliação. Normalmente estamos sofrendo, estamos doentes, estamos com alguns problemas e procuramos um médico. E procuramos lá remédios e procuramos uma cura que os homens podem oferecer. E sequer pensamos, sequer avaliamos a possibilidade de que a nossa doença, o nosso sofrimento, a nossa dor, seja causada pelo nosso pecado. Não estou afirmando que todas as doenças, que todos os sofrimentos são causas de pecados. Mas eu creio que normalmente nós desconsideramos essa possibilidade. Então precisamos ficar atentos. Se estamos sofrendo, se estamos com dor, vamos olhar primeiramente para o nosso coração. Vamos olhar primeiramente como estamos caminhando. Vamos olhar para o nosso relacionamento com o nosso Deus, para saber se, caso seja pecado, venhamos a nos arrepender e ter transformação de vida. E a viver de acordo, então, com os mandamentos e de acordo, então, com a vontade do Senhor. Não há nenhum mal em procurar médicos, não há nenhum mal em procurar remédios para cura. Mas talvez a cura verdadeira, a cura definitiva, a cura consistente, você vai encontrar só na confissão de pecados,
no arrependimento e no voltar-se a Deus. O verso 15, então, depois de esse homem ter se encontrado novamente com o Senhor Jesus, de ele saber efetivamente quem foi aquele que o curou, ele procura os judeus e diz para os judeus quem o havia curado. Então ele vai lá aos judeus e informa, olha, quem me ordenou para levantar, pegar o leito e carregar o leito foi o Senhor Jesus. Num primeiro momento, nós podemos olhar para esse homem e pensar assim, esse homem foi totalmente ingrato, né? Porque o Senhor Jesus fez um milagre e a primeira coisa que ele fez foi lá delatar ele. Mas o texto não aponta para isso, o texto não diz para isso. Talvez ele tenha ido lá e identificar aqueles judeus, então, a elite espiritual dos judeus, identificar e dar crédito a quem de fato agiu na vida dele. Talvez a intenção dele não era de um delator, mas talvez a intenção dele seja de fato dar crédito ao Senhor Jesus. Olha, foi o Senhor Jesus que me curou, foi ele. Foi ele que mandou, que me ordenou para eu ficar de pé e carregar o meu leito. O crédito é todo dele, a honra é toda dele. Então, olhem para ele, não olhem para mim. Talvez tenha sido essa a intenção. O texto não deixa claro. Então, não vamos julgar o homem por isso. Os judeus, por sua vez, talvez tenham percebido que o homem tenha agido, então, por ignorância. Talvez ele não tenha compreendido o mandamento do sábado, talvez ele não tenha entendido de fato como era. E aí eles se voltam, então, para o Senhor Jesus. E eles têm certeza que o Senhor Jesus sabia e entendia o mandamento do sábado. Ele sabia, então, que, no entendimento deles, que o Senhor Jesus não deveria ter ordenado aquele homem a carregar. Então, no conceito deles, além de tudo, o Senhor Jesus ordenou aquele homem que pecasse contra Deus. Ordenou aquele homem, então, que aquele homem quebrasse a lei. E aí, isso ainda era pior do que o próprio homem que havia quebrado a lei. A perseguição que o texto diz que se iniciou ali, ela durou 18 meses e ela foi até a crucificação do Senhor Jesus, até a morte do Senhor Jesus na cruz. Nós sabemos que o Senhor Jesus em nenhum momento pecou. Ao Senhor Jesus é impossível pecar. O Senhor Jesus ele apontou, então, o verdadeiro entendimento e ele confrontou os judeus, confrontou os fariseus, confrontou os mestres da lei com um entendimento correto da lei. Os homens eles fizeram vários preceitos de lei, várias proibições de lei que eles acrescentaram à lei do Senhor. E o Senhor Jesus demonstra que usar de misericórdia e de graça, fazer o amor, fazer o bem, curar no sábado, não é quebra de mandamento. O verso 17 e o verso 18 vai nos dizer assim: mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. O verso 17, então, o Senhor Jesus diz, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Se os irmãos forem lembrar, o mandamento do descanso, ele foi dado por Deus em Gênesis 2. Lá em Gênesis 2, Deus dá o mandamento do casamento, Deus dá o mandamento também da procriação, e entendo também que Deus dá o mandamento do culto, porque Adão e Eva se reuniam ao final do dia para conversar com o Senhor. E eu entendo também ali que eles cultuavam a Deus. Mas quando o homem decidiu ofender a Deus, quando o homem decidiu pecar, quando o homem se afastou de Deus, então há uma necessidade. Deus, naquele primeiro momento, quando ele termina a criação, ele olha para a criação e diz, eis que tudo é muito bom. E aí ele descansa.
Deus descansou naquele momento da sua obra criativa. Deus descansou da criação. Mas quando entra o pecado, quando entra a separação do homem com Deus, quando o homem então pensa ser igual a Deus, a partir daí Deus tem que trabalhar e trabalha na redenção. Deus trabalha na salvação. E assim como o Pai trabalha na salvação e na redenção, o Filho também trabalha. E isso não é quebra de mandamento. Eles questionam no verso 18, né? Eles ficam impactados, porque eles alegam que o Senhor Jesus não só violou o dia de sábado. Então, de novo, eles olharam para os preceitos humanos e condenaram o Senhor Jesus pelos preceitos humanos. E além disso, eles também, o Senhor Jesus deixa claro, ele chama o Deus de Pai, e o fato dele chamar Deus de Pai, ele está se colocando numa condição de igual a Deus, de ser Deus. E isso, então, para os judeus era extremamente ofensivo. Jesus ele estava ali, naquele momento, se fazendo exatamente igual a Deus. E para eles isso era uma ofensa tremenda. Era inaceitável para eles que um homem se colocasse numa condição de ser igual a Deus. Para eles era intolerável. Adão, ele desejou ser igual a Deus e o pecado fez separação dele com Deus. Satanás também queria usurpar o trono de Deus e foi lançado na terra. E ali diante dele estava um homem que violava essa fronteira entre a humanidade e Deus, afirmando que era Deus. E esse homem, então, ele estava representando um grande perigo para aquela sociedade. Aquela comunidade não poderia tolerar tal homem. Eles precisavam também provar que o que o Senhor Jesus estava cometendo era blasfêmia para poder condená-lo. Eles tinham a lei, eles conheciam a lei. Hoje pela manhã o irmão Tales falou sobre Miqueias, né? E falou lá como Miqueias, ele falou em um futuro em que um rei assumiria o trono davídico e esse rei, ele seria o próprio Senhor. Eles tinham todas essas informações, no entanto, eles se apegaram a preceitos humanos, eles ficaram cegos e eles não conseguiram ver quem de fato estava diante deles. O fato é que para nós cristãos, um dos pilares básicos da nossa fé é que o Senhor Jesus é 100% homem e 100% Deus. Não tem como separar isso. Se nós considerarmos então que somente o homem morreu na cruz, os nossos pecados não foram resolvidos com Deus. Se nós considerarmos que apenas Deus morreu na cruz, não houve representação dos homens. Não houve quem nos representasse. Então, o Senhor Jesus, quando ele foi para a cruz, quando ele carregou sobre si todos os pecados do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado. Na sua morte, Deus morreu, o homem morreu, para que pudesse nos representar e, ao mesmo tempo, pudesse saldar a nossa dívida com Deus. O Senhor Jesus, então, na sua morte, no seu sangue, pagou o alto preço pelas nossas vidas. E na sua ressurreição, nós fomos justificados por Deus. E aí, eu quero levantar uma pergunta para cada um de vocês. Quem é Jesus para vocês? Qual é o verdadeiro entendimento que vocês têm de Jesus? Eu quero pensar um pouco agora, especificamente, nessa parte final da pregação, sobre o dia de sábado. Não são só considerações minhas. Eu conversei não com os universitários, mas conversei com aquele que está de férias. O pastor Clesiano me orientou muito em relação a tudo isso, nós conversamos muito. E eu quero expor, então, o que eu penso, e eu creio que é muito parecido com o que o pastor Clesiano pensa, então, em relação ao sábado.
Eu quero deixar claro que, quando eu me refiro a sábado, eu não estou me referindo ao dia do calendário como nós temos. Sábado que antecede o domingo. Quando me referi a sábado, então, eu penso no dia do Senhor, no dia do descanso, no dia que Deus instituiu lá em Gênesis 2 como o dia de descanso. Então, sábado, para mim, pensando como um dia de descanso. Primeiramente, o sábado, para mim, ele é atemporal. Ele foi dado antes da lei existir. Então, lá em Êxodo 20, quando Moisés recebe as tábuas da lei, ali tem o quarto mandamento. Mas ele já é um reflexo de Gênesis 2, de quando Deus descansou, de quando Deus, então, demonstrou para nós o padrão que devemos ter. Então, ele sai ele é atemporal para mim. Dos 10 mandamentos, normalmente o quarto que é só desconsiderado. Normalmente no meio cristão, numa maneira geral, o quarto mandamento é considerado como não válido. Mas por que isso? Porque só o quarto mandamento é que nós desprezamos. Um dos argumentos é que Cristo cumpriu. Mas se Cristo cumpriu, por que então nós tornamos esse mandamento não válido? Porque nós consideramos ele então como não mais útil para nós? Porque nós consideramos então a tal ponto de descartá-lo? Sim, eu creio que o Senhor Jesus cumpriu. Ele cumpriu na cruz com toda a lei. Ele cumpriu em nosso lugar toda a lei. Nós não poderíamos cumprir. Isso é fato. Mas Cristo cumpriu toda a lei para nos salvar. Ele tinha um objetivo de redenção, então. E, entendendo isso, eu olho, então, para toda essa obra de Cristo e eu não descarto o mandamento do sábado, o mandamento do descanso. Eu considero obedecê-lo, porque o Senhor Jesus cumpriu, então eu entendo que eu devo cumpri-lo. O descanso também, esse descanso aí, ele simboliza, ele traz em mente para nós um momento de comunhão com Deus. Então, ele tem tudo a ver com esse momento de comunhão com o nosso Deus. É um dia que nós separamos para dedicarmos ao Senhor. Devemos nos lembrar que, eu já falei isso, né? Adão e Eva, eles decidiram pecar contra Deus e o pecado deles fez separação com Deus. Até existir o pecado, Deus vinha na viração do dia e conversava com eles. Então, Deus tinha intimidade com eles. Deus estava em uma comunhão perfeita com eles. A partir do advento do pecado, então, essa comunhão ela é quebrada. Essa comunhão, então, ela deixa de existir. Ela é restaurada, o início dela é restaurado em Cristo. Então, Cristo, ele inicia a restauração dessa comunhão com Deus. Mas ainda nós não estamos na plenitude dos tempos. Nós estamos ainda no já e no ainda não. Nós fomos libertos, então, da escravidão do pecado, mas nós continuamos trabalhando duro contra o pecado. Nós continuamos trabalhando duro contra a nossa carne, né? Contra os nossos desejos, contra o nosso pecado mesmo. Então nós continuamos trabalhando duro para obedecer a Deus, para obedecer os seus mandamentos, e isso inclui o quarto mandamento. Hebreus 4, 1 a 11, ele vai falar lá que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso, apontando então um descanso escatológico. O grande problema que talvez nós tenhamos em relação ao quarto mandamento é o mesmo que talvez os judeus também tinham. É uma interpretação errada do mandamento. É uma interpretação errada da finalidade do mandamento. Deus dá o dia do descanso e, como eu falei, os homens, então, eles reescrevem 39 normativas para como não pecar contra Deus no dia do descanso, no dia do Senhor. E como eu já citei também, em nenhum momento os homens eles pensam no fazer o bem. Em nenhum momento eles pensam em graça e misericórdia. Eles pensam só em atividades que poderiam ou não
quebrar o mandamento. Talvez eles tivessem uma preocupação exagerada em não quebrar esse mandamento, um cuidado extremo em não quebrar esse mandamento, até porque o homem lá em Números ele foi apedrejado. Talvez por conta desse medo eles desenvolveram tudo isso. O fato é que eles acrescentaram preceitos de homens ao mandamento. Então, dentro dessa construção farisaica, né, dentro dessa construção de homens, o Senhor Jesus quebrou o quarto mandamento. E talvez eles poderiam acusar o próprio Deus de ter quebrado o quarto mandamento, olhando unicamente pelos preceitos dos homens. Eles também tinham um outro problema, que era guardar o sábado como um dia, como um fato necessário para a salvação. Então, eles tinham o dia de sábado necessário para a salvação deles. O que nós vemos hoje como os adventistas, né? Eles guardam exatamente o sábado, né, do nosso calendário, que é o que antecede o domingo, e nós usamos em contrapartida Colossenses 2, 2 do 16 ao 17 e Romanos 14, 5 e 6 para combater essa heresia, né? Para demonstrar que não existe mais o guardar exatamente o sábado. No entanto, quando nós usamos esses textos, nós acabamos saindo de um extremo, que são os adventistas, e nós vamos a outro extremo, em que nós entendemos que não precisamos guardar o quarto mandamento, que nós não precisamos ter um dia de descanso, um dia para servir a Deus, para adorar a Deus, para ter uma intimidade maior com Deus. Nós acabamos, então, eliminando o quarto mandamento. O Novo Testamento, Paulo, ele também vai combater exatamente isso. Ele vai combater a interpretação errada que os homens fazem do quarto mandamento. Paulo, então, a impressão que eu tenho é que Paulo ele não ensina o que Jesus não ensinou. Ele não coloca a luz aonde o Senhor Jesus não colocou. O Senhor Jesus não fala nada, Paulo também não fala. O que Paulo fala é combater algumas heresias que estavam surgindo dentro da igreja, e esses textos, então, eles vão tratar sobre isso. Paulo também demonstra que Cristo não quebrou esse mandamento. Também leva em consideração que em todos os momentos, na palavra do nosso Deus, o Senhor Jesus ele teve inúmeras oportunidades para falar, se ele quisesse dizer então que o quarto mandamento não deveria ser cumprido. Então ele teve essa oportunidade, mas ele teve outras inúmeras oportunidades que nós vemos na palavra de Deus. E em nenhum momento o Senhor Jesus disse: ei, esqueçam o quarto mandamento. Vocês não precisam cumprir o quarto mandamento. Na nova aliança, o quarto mandamento ele está abolido. Na nova aliança não tem necessidade de se guardar um dia para o Senhor. Quando nós vamos olhar, então, a igreja primitiva lá nos seus primórdios, percebemos que a questão não está atrelada a um dia em específico, mas que nós devemos reservar um dia para servir ao Senhor. Nós devemos reservar um dia para adorar o Senhor e para viver como uma comunidade que adora o Senhor. Esse dia poderia ser domingo, segunda, terça, dependendo, inclusive culturalmente. Eles determinaram lá o primeiro dia da semana. Então, Atos 27 e 1 Coríntios 16, 2, os irmãos podem ver isso. Então, Atos ali, o primórdio da igreja, eles não dizem que o mandamento foi abolido. Eles mandam, então, eles dizem que nós devemos guardá-lo no primeiro dia como sendo o dia do Senhor. Culturalmente, para nós, é o domingo, porque não há outra maneira, pensando assim em termos de organização, para cultuarmos a Deus, para exercermos o quarto mandamento, para cumprirmos o quarto mandamento. Não tem como eu chegar aqui e dizer para vocês que a partir de agora eu vou eleger a segunda-feira para cultuar a Deus, para servir a Deus.
Tradicionalmente, a igreja se reúne no domingo. Como que eu iria congregar, então, se na segunda-feira não tem igreja para congregar? Como que eu iria, então, desenvolver os mandamentos uns aos outros e edificar outras pessoas se eu vou num dia em que ninguém está fazendo isso? Então, culturalmente, para nós, o domingo foi eleito o dia do Senhor, o dia de descanso. Mas poderia ser qualquer outro dia, desde que de fato a gente conseguisse desenvolver e trabalhar nesse dia do Senhor. Então, para mim, é um mandamento que permanece. É algo que eu tenho que questionar a maneira como eu vivo, ou como eu estou agindo no dia do Senhor. Como que é o meu domingo. Analisar como que eu vivo o meu domingo. Então, a grande questão para mim é como eu trato esse dia. Como eu vivo esse dia. Como eu posso quebrar esse mandamento do Senhor, ou de que forma eu quebro esse mandamento do Senhor? É fato que a Bíblia também ela não dá nenhuma direção, ela não diz, olha, isso é permitido e isso é proibido. Os judeus criaram normas humanas, normas de homem, 39 normas lá, para dizer que o que não poderia ser feito, que aquilo quebraria o quarto mandamento. Mas olhando para a palavra de Deus, eu não tenho capacidade para dizer e não tenho entendimento para dizer para os irmãos o que é permitido e o que é negado no dia do Senhor, no domingo, no dia de descanso, no dia do Senhor. Eu sei claramente, eu entendo claramente que eu devo reservar um dia, e esse dia é o domingo, para mim, que eu tenho que servir ao Senhor, eu tenho que adorar o Senhor, eu tenho que louvar o Senhor, eu tenho que me reunir como igreja em adoração e em louvor ao Senhor. É o momento em que eu vou ouvir a palavra, que eu vou entoar cânticos, que eu vou cantar hinos. É o momento que nós, como temos escola bíblica dominical pela manhã, eu vou aprender mais sobre a palavra do Senhor. Eu sei de tudo isso, mas ainda fica aquela dúvida: o que me é permitido e o que me é negado no sábado, no descanso, no dia de descanso. Eu não tenho essa resposta, mas eu sei que cada cristão, quando confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, cada cristão tem o Espírito Santo. Então, eu entendo que cada cristão deve ser juiz do quarto mandamento em relação à sua vida. Eu pensei em algumas situações, né? Nós temos aqui irmãos que são policiais, nós temos aqui irmãos que são bombeiros. Então, por exemplo, o fato deles trabalharem no domingo, isso é pecado, isso ofende a Deus, isso transgride o quarto mandamento. Talvez, se olhar por um prisma de que pela necessidade da sociedade, ou talvez pela necessidade de sustento deles, ou talvez como eles encaram o trabalho de uma maneira que glorifique a Deus e que eles tenham um encontro com Deus nesse dia de trabalho, eu posso dizer que não, eles não quebram. Ou posso afirmar que quebram. O fato é que aqueles que trabalham domingo, no meu ponto de vista, no meu entendimento, deveriam orar a Deus e pedir para que Deus mude essa situação. Para que Deus permita que eles participem do dia do descanso, do dia do Senhor, como comunidade, como igreja, servindo a Deus. Não estou acusando eles de pecado, mas quero levá-los a uma reflexão. A ausência dele e a ausência da família dele na igreja impede o crescimento espiritual na melhor das possibilidades, e na pior das possibilidades traz grandes problemas. Traz um afastamento de Deus, traz um distanciamento de Deus, às vezes até famílias destruídas por conta disso. Da mesma maneira, eu pensei, por exemplo, eu gosto de, eventualmente, no domingo, dormir, descansar. E aí eu pergunto, será que dormir no domingo é pecado? Será que eu estou transgredindo o quarto mandamento? De novo, eu vou ter duas possibilidades, né? A primeira possibilidade é encarar que, não, por que eu vou dormir? Não, eu vou descansar no domingo à tarde, porque eu tive semana muito puxada, muito cansativa,
e porque eu quero estar atento no culto, porque eu quero estar com disposição para servir ao Senhor, porque eu quero ter um encontro poderoso com o meu Deus, então eu vou descansar, eu vou dormir. Aí eu diria que não é pecado, não é quebra do quarto mandamento. No entanto, eu posso simplesmente, eu vou dormir hoje à tarde. Por que você vai dormir? Porque eu estou com preguiça. Eu estou com preguiça. Eu tenho lá uma pregação para fazer, eu tenho lá um material para estudar do Cibima, eu tenho lá uma série de atividades para fazer, que eu poderia estar fazendo e que eu poderia estar usando para minha edificação, para meu crescimento. No entanto, eu prefiro dormir. Eu prefiro, então, por preguiça, dormir. E aí eu diria para todos vocês que eu não tenho nenhuma dúvida que eu estaria em pecado, que eu teria quebrado o quarto mandamento. Porque descansar numa situação como essa, por preguiça, eu estou fazendo por conta de um pecado. Então eu estou pecando duplamente. Então são dois pecados que eu estou cometendo. Então, como cada um de nós é habitado pelo Espírito Santo, como cada um de nós tem o Espírito Santo, como cada um de nós tem um guia dentro do que nós somos templo do Espírito Santo, eu entendo então que cada um de nós, quando tem dúvida em relação a será que estou quebrando o quarto mandamento? Será que eu estou fazendo algo que Deus não permite? Orasse, conversasse com Deus e pedisse o direcionamento do Espírito Santo. Talvez o próprio fato de você ter dúvidas em relação a se aquilo é lícito ou não no dia do descanso, no dia do Senhor, já seja um indicativo para você de que você não deve praticar aquilo. Mas o que é mais importante para mim é que cada um avalie, nesses casos, a intenção do coração. Com que intenção você está fazendo o que você está fazendo, seja qualquer coisa que você esteja fazendo no dia do Senhor. Qual é a tua intenção? A tua intenção é uma maior intimidade com Deus. Aquilo que você está fazendo vai te levar mais para perto de Deus. Aquilo que você está fazendo, de fato, vai glorificar a Deus. É um momento, é a maneira que você encontra para ter esse encontro com Deus de uma forma mais íntima, de uma forma mais próxima. Então, analise o seu coração. Sonde o seu coração. Olhe para o quarto mandamento como um mandamento válido. E sonde o teu coração. O que de fato você está fazendo no dia do Senhor. Peça para que Deus, então, traga luz para você, traga paz para o teu coração, e para que tudo que você faça seja para teu crescimento, para engrandecimento do nome do Senhor, para a glória do nosso Deus. Creio que dessa forma, você mesmo será juiz dos seus atos. Eu não tenho como julgar as intenções do teu coração. Eu não tenho como saber o que de fato está te levando a praticar ou não determinada atividade no dia do Senhor, no dia do descanso. Mas eu quero lembrá-lo que você sabe, mas não só você. Deus também tem conhecimento. Deus sonda todos os corações. Deus sabe o porquê você está fazendo aquela atividade no dia de descanso ou não. E você vai prestar conta para Deus. Para mim, o dia do Senhor, o dia de descanso, ele é bem claro, da mesma forma como o dízimo, né? O Senhor Jesus ele não cita isso, mas para mim é muito claro isso. Eu devo praticar, eu devo fazê-lo e eu devo viver dessa forma. Então eu entendo que o quarto mandamento ele prevalece para nós, ele permanece para nós, com o diferencial pensando no dia do Senhor, num dia de descanso, num dia de intimidade com Deus, num dia em que nós temos para servir ao Senhor, num dia que nós temos para nos dedicarmos a tudo o que diz respeito ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e amado Pai, quero te agradecer pelo dia de hoje, te agradecer pela tua palavra, te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem tudo o que nós precisamos. O Senhor é um bom Pai, o Senhor nos ensina. E te peço, Deus, que o teu Santo Espírito traga luz aos nossos corações, à nossa alma, sobre esse assunto tão importante, para não pecarmos contra ti.
para não, talvez intencionalmente ou até sem perceber, pecarmos contra o Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse momento de meditarmos sobre isso. Peço que o Senhor trabalhe no meu coração e também no coração dos meus amados irmãos, nos dando luz, nos dando paz, nos dando direção. Que possamos, em tudo que fazermos, glorificarmos a Ti. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém.